Ninguém é santo? Ninguém? Não há santo na terra? Alguém disse em sala de aula, dizendo ninguém é santo. Ah, não. Aquilo ficou na minha mente. Quer saber? Vou estudar. E muitas vezes, eu acredito que você também já deve ter ouvido isso. Só que eu quero te dar um alerta. Cuidado. Essa frase é um engano. A Bíblia é clara. Segui a paz com todos. Com todos. E a santificação. Santificação é para quem se santifica, e se santifica é porque é santo. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Agora veja. Paulo, ele dizia, repare, Paulo nunca escreveu dizendo aos pecadores, quando ele enviava suas cartas, ele não colocava assim no começo da carta, aos pecadores que estão em Roma, aos pecadores que estão em Corinto, aos pecadores que estão em Éfeso. Não. Ele escrevia assim, aos santos. Vou te provar. Em Colossenses capítulo 1, versículo 22, perante ele está escrito, ele escreveu, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Paulo estava falando com quem? Com os santos que estavam em Colossos, para a igreja, para os vivos, não para os mortos. Em Filemão capítulo 1, verso 7, ele fala da caridade aos santos, ou seja, caridade às pessoas que estão na igreja, que são os santos que ele está dizendo. Em Romanos 1, verso 7, ele coloca assim, saúda os santos de Roma, ou seja, naquela carta ele trazia uma saudação aos santos, aos crentes que estavam lá em Roma. Em 1 Coríntios 1, versículo 2, aos santificados em Cristo, os que estavam em Corinto, na cidade de Corinto. Em 2 Coríntios 1, Paulo, apóstolo, ele escreveu, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e aos irmãos, e ao irmão Timóteo, à igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, os crentes santos que estavam em toda aquela região. Agora em Filipenses 1, a todos os santos, a carta que ele estava mandando aos filipenses, ele disse, essa carta é a todos vocês da igreja, a todos os santos que estão na igreja de Filipos. Em Colossenses, ele escreveu assim no capítulo 1, verso 2, aos santos e fiéis irmãos. Ele elogiou esses fiéis irmãos, chamando-os de santos, que a carta era para eles. Lá em Efésios, capítulo 6, verso 18, Paulo, ele pede oração por todos os santos da igreja de Éfeso, pedindo para que intercedessem, orassem pela igreja que estava lá em Éfeso. E aí? Se a Bíblia chama os crentes fiéis de santos, quem somos nós para dizer que ninguém é santo? Quem pode dizer uma loucura dessa? Só se não conhecer a Bíblia. Agora, como ser santo, Israel? Nos dá as dicas aí também. Já que você diz que ninguém é santo, tá? Tô falando com toda a igreja que está me ouvindo, aos santos que estão aqui me ouvindo. Aprenda com os crentes na Bíblia. Aprenda com os crentes que trazem essa mensagem de santificação, que é extraída da Bíblia. A própria Bíblia responde. Primeiro, em João 17:17, Jesus diz assim, dizendo ao Pai, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, ou seja, a Bíblia santifica. É a palavra de Deus que nos limpa e nos separa. Santificar é separar. Ser santo é estar separado do pecado, dos costumes do mundo. Segundo, em Hebreus, no capítulo 13 e o versículo 12, está escrito lá, Jesus sofreu fora da porta para santificar o povo com o seu sangue. O sangue de Cristo nos torna santos. O sangue da Santa Ceia nos confirma a santificação que o sangue de Jesus faz na nossa vida. Pois antes da ceia do Senhor, nos avaliamos e nos santificamos, nos separamos para tomar o cálice do Senhor. Isso também nos torna santos. Em terceiro lugar, em 2 Tessalonicenses 2:13, Deus nos escolheu para a salvação, em santificação do Espírito. Olha aí, o processo de santificação no Espírito. E fé da verdade. É o Espírito Santo, conforme diz esse versículo, é o Espírito Santo que opera essa santificação em nós. Em quem? Aos santos, aos crentes que se santificam. Pois é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos torna santos quando o ouvimos e obedecemos. Vou terminando aqui. Deus te convida a ser santo sim. Portanto, dizer que ninguém é santo é engano. É querer fugir da santificação. É falta de conhecimento bíblico. Deus te chama hoje. Deus dizendo, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Você quer ver a Deus lá na eternidade? Tem certeza? Depois que você morrer, você quer ver a Deus? Então viva uma vida de santificação. E isso é um processo contínuo, diário, por toda a vida. E o resultado será habitar com Deus eternamente. Não é conselho de Deus, é mandamento de Deus. Em Hebreus 12:14, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então te respondo, sim.
Todos os crentes em Cristo são santos, sim, mas apenas os que estão em processo de santificação na palavra, no sangue de Jesus e através do Espírito Santo de Deus. Me segue e compartilha, santos do Senhor. Deus te abençoe.